Existem fundamentalmente 3 mitos que rondam essa competência de escrever bem. A primeira delas é achar que a gramática garante um bom texto. Então, há pessoas que ficam preocupadas com pontuação, concordância nominal, concordância verbal, ortografia, mas isso não garante que o texto vai ter a qualidade esperada. Até porque existem textos corretos gramaticalmente, mas que não são claros e não atingem o seu objetivo. Então, não quer dizer também que não valha de nada a gramática, mas ela não garante a qualidade de um texto. Então, achar que escrever bem é escrever correto, não é assim que a gente deveria praticar. Um outro mito também é um mito que ronda aí essa visão de que eu dominar um conteúdo garante também um bom texto. É uma visão um pouco conteudista, que tem um histórico aí da época da escola, então a gente tem aulas de redação que são focadas em conteúdo, em tema, mas é um ponto de partida, eu entender os argumentos, saber qual é a fundamentação, trazer dados, informações relevantes, mas também dominar o conteúdo não vai garantir um texto de boa qualidade. E um terceiro mito é achar que o texto é um produto acabado. Quer dizer, o texto correto, uma pessoa que escreve bem também, é aquela que escreve de primeira. Então, ela escreve e não mexe mais no texto. Na verdade, qualquer pessoa que domina o texto, ela faz, reformula, apaga, muda a ordem das palavras, muda a ordem dos parágrafos, escreve páginas às vezes e tem que apagar tudo para poder atender ao seu público, ao seu objetivo ou ao tipo de texto que está sendo desenvolvido. Então, esses 3 mitos, eles mais atrapalham quem quer desenvolver a competência de escrever bem do que ajudam. Então, gramática não garante, conteúdo também não, e também essa visão de texto como produto. O que deveria ser mais trabalhado quando se fala em escrever bem é pensar, primeiro, o texto como um processo, como uma atividade verbal. Então, significa que quando eu faço um texto, eu vou sim reformular, eu vou sim reeditar esse texto até que ele fique a contento. Então, faz parte, é natural nesse processo, essa reformulação. Um outro ponto é pensar que existe um interlocutor, existe um leitor aí, então o que ele espera ler, o que ele espera ver no texto, o que ele não espera ver no texto. Então tem pessoas que vão redigir um e-mail e escrevem muita informação. Essa prolixidade não é esperada num texto rápido como é o texto do e-mail. A mesma coisa no WhatsApp, por exemplo, é um texto que é muito mais interativo do que um e-mail, então não dá para ficar mandando mensagens muito longas nesse tipo de formato de texto. Então a gente tem que saber o que espera o nosso interlocutor para poder atender ao volume de informação, à linguagem utilizada, então isso é fundamental. E aí nessa linha, na linguística, a gente trabalha muito a questão do gênero, que é um termo técnico para falar sobre o que cada texto deve contemplar, o que é esperado de cada texto. Então, se eu faço um relatório sobre um projeto, existem divisões ali que são esperadas. Agora, se eu falo do projeto em um e-mail, ele existe aí menos informação, talvez, do que o relatório, mas outro tipo de abordagem, porque é uma comunicação mais interativa, mais imediata do que um relatório em que eu vou notificar todas as informações. Então, essas são abordagens que dão um tom diferente para o texto. E além de tudo isso, é fundamental lembrar que o texto tem movimentos. Quer dizer, eu tenho um movimento de retomada, de referir aquilo que eu já escrevi para fazer o texto avançar. Existem técnicas ligadas a essa retomada, essa forma de referenciar. Sejam os clássicos pronomes ou então expressões que nós vamos utilizar, repetição de palavras de forma mais sustentada, de forma proposital para reiterar informações. Então a gente tem que dominar as técnicas de retomada para progredir o texto. Também os conectivos, né, que a gente aprende na escola, lá aquela lista de conjunções, para que servia aquilo, né? Na verdade, para a gente saber que relação eu estabeleço entre partes do texto, e aí encadeando as informações de forma que elas façam sentido. Então é assim que a gente deveria encarar o texto, de uma forma mais processual, ele é uma atividade interativa, ele tem ali uma expectativa em relação a quem vai receber essa informação e ler o texto, e além disso, técnicas que têm a ver com os movimentos do texto. Então é assim que a gente deveria encarar e tirar esses mitos que rondam aí essa escrita do texto muito gramatical, muito conteudista e muito pensando o texto como produto. Para mais dicas e informações, se inscreva no canal da Casa do Saber.